Na minha forma de operar o mercado de opções, a volatilidade é muito importante. Ela é tão importante quanto o tempo e o valor do ativo objeto da opção. Inclusive por isso eu fiz 2 vídeos mostrando o efeito da volatilidade no preço da call, da put. Mas essa volatilidade ela vem do ativo objeto. Se a gente está negociando uma opção sobre um índice, então é a volatilidade do índice que vai determinar o risco da opção ser exercido ou não. Lembra na outra aula que eu mostro quando a volatilidade aumenta, as possibilidades do preço futuro do ativo objeto, de S, elas aumentam. S pode variar mais. Se S pode variar mais, o mercado tem mais risco e isso encarece. E se a volatilidade diminui, o inverso é verdadeiro. A opção fica mais barata porque tem menos risco. Só que nós estamos operando a volatilidade do ativo objeto futura, que é incerta e ela não é estável. A volatilidade muda o tempo todo. Então, se a gente compra uma opção e a volatilidade aumenta, tudo mais ficando estável, a gente ganha dinheiro. E se a gente compra a opção e a volatilidade diminui, a opção perde de preço. Você já viu isso nas 2 últimas aulas. Então entender a volatilidade é fundamental. Eu não consigo pensar em opção sem pensar em volatilidade. Eu sei que existem outras escolas de pensamento que dizem que a volatilidade não é tão importante. Para mim, que uso o modelo americano de negociação de opções, volatilidade é fundamental e você tem que entender a volatilidade. Eu vou passar para o computador para te mostrar como é que essa volatilidade acontece no dia a dia e eu vou usar o gráfico do Ibovespa para a gente ver isso. Então vamos lá. Bom, então a gente está aqui no gráfico do Ibovespa. Esse gráfico começa no dia 20/4 e vai até hoje. E é bom porque nós temos um aumento de volatilidade nos últimos 3 dias, a gente dá para ver aqui. Para quem não conhece esse gráfico, esse é o gráfico de velas, ou candlesticks, como a gente chama. O tamanho da barra mais o traço, ele mostra para a gente a volatilidade, ou quanto o preço do ativo objeto oscilou num dia. Então aqui a gente tem o valor mínimo, aqui a gente tem o valor máximo. Se essa barra é vermelha, quer dizer que abriu aqui e fechou negativo. Quando a barra é verde, isso significa que abriu aqui, subiu, depois veio caindo e fechou aqui, mas fechou com uma alta. Então você nota que o tamanho das velas mais os pavios, ele determina a volatilidade do mercado. Então aqui a gente tem um dia de baixa volatilidade, aqui a gente tem um dia de baixa volatilidade, abertura e fechamento foram iguais. Aqui a gente tem um dia de volatilidade mais alta e o mercado só caiu, seguido por uma segunda queda. E dá para ver claramente que desde o dia 31/7 a bolsa entrou num leve movimento de queda. Tá? E se a gente aumentar o gráfico, a gente vai ver aqui, olha, a pandemia. Compara o tamanho das barras atuais com as barras da pandemia, com as velas da pandemia. Olha só aqui os dias de circuit breaker. Que loucura que a gente viu aqui, a queda da bolsa. Então a volatilidade é fundamental, porque no momento de alta volatilidade, aqui a gente tem momento de alta volatilidade, as opções ficam mais caras. Em momentos de volatilidade mais baixa, como a gente teve nessa semana aqui, a gente tem as opções mais baratas. Olhando um pouco mais o gráfico, a gente consegue ver, olha como a gente vinha num mercado de volatilidade muito mais baixa, tendência de alta, claramente aqui a tendência de alta, e uma volatilidade muito mais baixa. O tamanho das velas é bem menor.
Bom, então agora aqui no quadro, esse desenho aqui é mais ou menos o desenho daquele gráfico que eu mostrei na tela do computador. Eu gosto de pensar com imagem, mas infelizmente eu desenho mal. Mas a gente teve a crise do Covid, o mercado despencou, depois ele subiu um pouco, ficou um pouco de lado, subiu, e agora ele começou numa leve tendência de queda. Não é uma tendência forte, perto do movimento todo que a gente sofreu, tanto de queda quanto de alta. E só existem 6 possibilidades daqui desse ponto de hoje para frente. Quais são essas 6? A primeira possibilidade é um mercado de lado com baixa volatilidade, ou seja, não tem tendência de preço e os preços variam num canal estreito, não tem muita oscilação. Isso quer dizer que a volatilidade do mercado está diminuindo e a volatilidade implícita nas opções também deve diminuir. Excelente para a gente fazer venda coberta de opções, inclusive no mercado. Nessa situação, venda coberta de opções é a única estratégia que vai dar dinheiro, e principalmente se você utilizar a técnica do delta neutro que eu já apresentei em outro vídeo. A segunda possibilidade é a seguinte: mercado também de lado, mas com um aumento de volatilidade. Ou seja, ele vai ficar sem tendência, mas o canal de oscilação de preço é maior. Nessa situação, o ideal é, aqui nesse momento, antes da volatilidade aumentar, você comprar um straddle ou um strangle, depende da sua estratégia, de quanto dinheiro você tem para investir. Mais uma vez, qual é melhor comprar, straddle ou strangle? Depende do delta final da posição, tá? Então isso aqui é importante a gente entender e depende do gama das posições que você está operando. Tá? Mas nesse mercado, antes da volatilidade implícita das opções aumentarem, o ideal é você comprar opção. Nesse mercado, assim você ganha dinheiro. É a forma que você tem de ganhar dinheiro. Tá? Terceira possibilidade é o mercado subir com baixa volatilidade. Nessa situação, o ideal é você comprar o ativo objeto e vender puts. Isso, vender opções de venda. As opções de venda, elas vão ficar mais baratas simplesmente porque o mercado diminuiu a volatilidade e a tendência de preço é de alta, o que faz com que a opção de venda perca valor. E o legal aqui, gente, é que mesmo se você estiver errado e o mercado ficar de lado, essa posição também ganha dinheiro, exatamente porque a opção vai perdendo valor ao longo do tempo. A gente vai ver isso na próxima aula. Quarta possibilidade é um mercado de alta com alta volatilidade. Aqui o ideal é você comprar opção de compra. Você comprou a opção de compra barata, porque a volatilidade implícita está aumentando e você ainda ganha com a tendência de mercado. Legal, porque se você errar na volatilidade, você ainda pode ganhar um pouco de dinheiro com a tendência de mercado. Então aqui o ideal é você comprar opção de compra. Quinta e penúltima possibilidade é o mercado continuar na tendência de baixa com baixa vol. Ideal aqui é você vender opções de compra. Você está vendendo as opções de compra nesse dia, a volatilidade implícita está alta e ela vai cair, e como o mercado está em tendência de baixa, você vende as opções de compra, você ganha tanto na queda do valor tempo, porque a volatilidade vai diminuir, quanto na queda do valor intrínseco, porque o mercado está indo contra você. Se você é um pouco mais agressivo, você ainda pode vender o ativo objeto, ou o contrato futuro, ou tomar o ativo objeto e vender o ativo objeto apostando na tendência de baixa. Última possibilidade de mercado, então, é a tendência de queda com alta volatilidade, ou seja, o mercado vai operar dentro de um canal largo, um canal de tendência largo. Nessa possibilidade,
o melhor é comprar a opção de venda, comprar put, e se você é dos corajosos, tomar o ativo objeto emprestado e vender. Se o mercado não aumentar a volatilidade, como você está comprado na opção de venda, você ainda ganha dinheiro com a tendência, ou se a tendência reverter e o mercado ficar de lado, você ainda ganha dinheiro com o aumento da volatilidade. Claro, gente, que tudo isso depende do tempo. Opção vence. Então a gente tem que pensar também no tempo, porque se o que você quer demora a acontecer, você pode até estar certo e não ganhar dinheiro, porque a opção venceu. Então é importante você pensar também em quanto tempo que o mercado vai precificar essa mudança de comportamento do preço do ativo objeto, tá? Eu sei que é mais difícil você operar dessa forma, pensando em direção do movimento e intensidade, mas para ganhar dinheiro com opção não tem como fugir disso. Por quê? Tanto o tempo quanto o preço do ativo objeto, quanto a volatilidade são fatores fundamentais na determinação do prêmio da opção, como eu já mostrei nas aulas anteriores. Está faltando só o tempo, que eu vou fazer o vídeo logo logo. É isso, já sabe, gostou? Curte, comenta, compartilha. Tem dúvida? Manda que eu respondo. Obrigado!